Cara, o Houdini, ele tinha um negócio que ele deixava os caras dar soco na barriga dele. Que ele falava que o abdômen dele era super resistente. Ah, é? Deixava até boxeador vir dar soco. Aí um dia, cara, no backstage de uma apresentação, um cara chegou pra ele e falou, posso... Olha lá, olha. Não parece? É, não parece um pouquinho? Só, é porque um tá de perfil, né? É. Então, parece um pouquinho. O cara chegou pra ele e falou, posso dar um soco no teu abdômen? Aí ele tava sentado, aí ele falou, pode. Na hora que ele foi levantar, ele nem tinha travado. O cara mandou um bombom, meu irmão. Explodiu o apêndice dele. E aí ele ficou com a dor terrível. Ele não sabia que tinha detonado o apêndice. Ele ficou minguando aí uns 3, 4 dias até que ele morreu. Por causa de um soco na barriga. Foi por causa disso? Foi por causa do soco na barriga. Puta coisa idiota. É, Houdini. O cara fazia coisas mirabolantes, né? É. Então, escapar, né? Voltando à amizade do Trump, né? Isso tudo por causa da amizade do Trump com o Musk, né? Pois é, não sei como ele chegou no A tua Houdini. sorte é que eu consigo puxar de volta, né? Mas o Houdini, eu não sei como foi até o Houdini. O Houdini, porque a gente tava falando do Tesla. Ah, tá. E a gente tava falando dos mágicos do filme. Ah, e lembra que... Acho que o Edward Norton lançou um filme de mágica nessa época também, da grande... Do... Como é que era o nome? O Ilusionista? O Ilusionista, né? Você vê que começa a sair um monte de filme de... alienígena, numa época, tem época que é filme de ilusionismo, mago. Tem época de descobrimento da América também. Sempre tem umas modinhas da época. Na época que saiu aquele Armagedon, saiu Impacto Profundo também, pois né? Então, tem essas modinhas aí, vários filmes já pra galera assistir aí pra esse final de semana. Então, assim, essa eu acho que é fácil de achar, ó, se você conseguir. Elon Musk PAC. PAC, Elon Musk PAC 5 milhões. O Elon Musk doou 5 milhões para um PAC do Trump lá, um projeto do governo americano para fortalecer os republicanos no Congresso e na Câmara. Recente agora. Pô, se eles estão brigados, o cara doa, o cara recebe 200 milhões de contrato, aí doa 5 milhões. Aí ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, o que tá acontecendo? Essa história tá mal contada pra caramba. O Donald Trump, ele já tá há um tempo reclamando da violência em Washington, D.C., falando que tá muito violento. Aí o que acontece? Lembra daquela galera do Palantir Geek Squad? Que era a garotada aqui do Departamento de Eficiência Governamental? Não sei se a galera lembra, né? O secretário do Comércio, Howard Lutnick, criou o DOGE, Department of Government Efficiency, e deu pro Elon Musk aparentemente resolver as maracutaias e desperdícios do governo. Só que, na verdade, que eu já contei para vocês, né? Eu contei no início, antes de qualquer um falar sobre isso, eu estava falando, que o que eles estavam fazendo, na verdade, era instalar os aplicativos de inteligência artificial da Palantir Technologies para espionar todos os dados do governo americano e cruzar os dados. Por isso que hoje o cara tá com o meme do J.D. Vance no celular e ele não entra nos Estados Unidos. Cara, pô, como é que você sabe que eu tô com o meme dele no meu celular? Aí já... Aí pergunta pro Peter Thiel. Não podemos falar. Então... Ele pegou uma garotada de 19, 20 anos e mandava nas empresas públicas lá para demitir todo mundo. Cara. A garotada entrava lá, pegava o diretor lá da Receita Federal Americana, da IRS, e falava, senta aí. Aí o cara, quem é você? Ele, não importa, senta aí. Molecote, você tem 5 minutos para defender seu cargo. Se não conseguir defender, eu te demito. Aí ele falou, mas você tem poder? Tenho poder, pô. Então eles saíram invadindo os prédios todos, demitindo os caras. O mais famoso desses caras, do Palantir Geek Squad, um garotinho, eu esqueci, eu não sei o nome, não lembro o nome dele real, mas ele tinha um apelido que era tipo um negócio assim meio Kid Bengala. O apelido dele era Kid Bengala, algo assim, só que versão em inglês. E aí esse cara apareceu todo ensanguentado em Washington. Cadê ele, ó? Não, isso é do... Não é essa não. Essa é da doação. Essa aí é outra parada. Ó, sabe o que aconteceu segundo eles falaram? Esse garoto, ele viu uma mulher sendo assaltada por vários caras em Washington e ele partiu pra cima dos caras sozinho, salvou a mulher, mas foi espancado, arrebentaram com o cara e virou um herói. Só que esse case desse garoto, que foi agora essa semana, deve ter sido domingo, levou o Trump a fazer uma publicação no Truth Social, a rede social dele que depois compartilhou no X, falando, um garoto lá do DOGE, Departamento de Eficiência Governamental, salvou uma senhora, ele quase morreu, mas foi um herói, porque garantiu ali que a senhora fosse liberta e tal. Precisamos, então, federalizar o Washington, D.C. Então, o governo americano, o Poder Executivo, assumiu o controle da capital e o Trump mandar em Washington. Ele já estava querendo fazer isso há um tempão. Esse caso agora deu força.
Aí o que acontece? Elon Musk pegou e compartilhou essa publicação do Trump, elogiando o garoto, falou, meu garoto, meu funcionário do Doge, e falando, concorda com o Trump, é isso aí, tá muito crime em Washington, precisamos federalizar Washington. Ou seja, agora parece que eles estão bem amiguinhos de novo, né? Então, só para mostrando aí, né, do Amaury Júnior, né, que você tinha feito aí para as fofocas do poder, né? Não é o Amaury Júnior, é o... Ah, não, era aquele... Como? Nelson Rubens. Nelson Rubens tá vivo ainda? Não sei, hein? Esqueci. Acho que sim, hein? Não, vivo ele tá, mas não sei se tá na televisão ainda. Cara, não sei quem outro dia que eu falei. Ah, foi o filósofo Newton da Costa, que é um dos maiores filósofos do Brasil. Acho que ele morreu em 2022, sei lá. Outro dia eu falei dele e falei, não lembro se ele tava vivo. Então, tem muita coisa rolando. Agora, se você quiser já ir pro nosso tema principal de hoje... Só uma pergunta estranha da Nicole Schmidt aqui. Falou, Daniel, o filme O Poço é sobre... Vamos então pro assunto. Cara, a situação tá muito estranha, né? Donald Trump cismou com o Brasil, né, cara? Mas o problema é que não foi só ele. Porque o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte... Mas só para fazer uma parte... Fica à vontade. O Brasil sempre meio que passou a parte desses grandes problemas mundiais, né? Sempre, pô. O presidente aqui falava... Paz e amor, né? O presidente aqui falava uma besteira ou outra, mas ninguém nem aí. O Brasil é de boa. A gente não se envolvia tanto, não tomava partido nas guerras, né? Sim. Fazia negócio com a Rússia e com a Ucrânia, com a China, com a Arábia, com o Irã, com tudo. E ninguém ligava pra gente. Política da boa vizinhança. De repente o cara falou, o que esses caras estão falando da gente? Cismou, cara. O que você acha que aconteceu? Então, é preocupante pra caramba. Eu acho que a gente pode começar mostrando como é que essa situação ela é totalmente inédita. É uma situação sem precedente. E quando você está diante de uma situação sem precedente, você tem um problema, que você não tem referência. Então tudo é uma grande incógnita, né? Então, quando o cara cisma com o Brasil, são várias questões, né? 50% de tarifa, que na verdade é 31%. Por quê? 50%, o Brasil já tinha levado 10% de tarifa, e todo mundo fala, 10% é tranquilo, né? Tá batendo um podcast finança no dia, cara, 10% é moleza. Falei, se continuar, tá bom, né? Vamos ver. Aí ele colocou mais 40%, que somando dá 50%. Só que ele excluiu ou deu isenção para quase 700 produtos que não estão... submetidos a essas tarifas. Tirando esses quase 700 produtos, a tarifa real ela cai de 50% para uns 31%, 32%. Então só para a galera entender, né? Se você fizer um somatório geral. Mas já é uma paulada porque é uma das maiores tarifas que a gente tem na área. Agora, um tempo atrás, alguns mês passado, um dos senadores assim mais velha guarda e poderosos do Senado americano, que é o Lindsey Graham. Lindsey Graham começou a dar umas entrevistas falando o seguinte, olha, a gente vai acabar com a guerra na Ucrânia. A gente vai acabar rápido. Aí o entrevistador, mas como? Ele falou, a gente vai acabar com quem financia a guerra. Aí os caras, mas quem que financia a guerra? Ele falou, quem compra petróleo e outros produtos da Rússia. Ele falou, quem que são os grandes compradores? Ele falou, China, Índia e Brasil. Brasil, desde 2023, é um dos maiores compradores de diesel da Rússia. Mas a União Europeia também, tanto que agora vai comprar... Não, é gás, né? Gás natural. Tô comprando... agora é mais dos Estados Unidos, né? Que era o plano. Então, cara, ele estava propondo no Senado 500% de tarifa em cima de quem continuar comprando produto russo. Você já imaginou? 500%. Aí a galera falou, não, isso é lorota, não vai rolar. Não vai rolar, agora o Trump tá repetindo isso. E não só o Trump. O embaixador americano na OTAN, que é o Matt Whitaker, ele deu uma entrevista domingo agora, falando exatamente isso. Agora, dia 8, né, que tá chegando, dia 8/8, nós vamos sancionar todos os países que compram produtos da Rússia, porque eles estão financiando a guerra. Ele falou, de onde que a Rússia tira $100 mil para pagar para um novo soldado que entra lá, entra com 2 semanas só de treinamento, com certeza vai morrer no campo de batalha. Eles tiram esses $100 mil por soldado de onde? Da Índia, da China e do Brasil, que compra petróleo da Rússia. Aí eu falei, meu irmão, agora ferrou, porque os caras cismaram que a gente que tá bancando essa guerra aí, olha o nível da conversa. O secretário-geral da OTAN já tinha falado isso, né, que é o Mark Rutte, e o Mark Rubio, que é o secretário de Estado americano, já tinha falado, o J.D. Vance, vice-presidente, o próprio Trump. Então,
a gente não está só apenas num cenário de 50% de tarifa, sanções contra autoridades americanas, e além disso autoridades brasileiras. Brasileiras, perdão. Sanções contra autoridades brasileiras e uma investigação do escritório de ativos internacionais do governo americano. Eles já iniciaram uma investigação em cima de uma seção da lei lá que chama Seção 301, que é um tipo de investigação, ao contrário de outras, que quando eles impõem uma taxa, uma tarifa, uma punição, é muito difícil de reverter. É uma das piores investigações que os americanos fazem. E eles estão investigando desde desmatamento na Amazônia até o PIX e várias outras coisas, né? Porque o PIX, eles estão dizendo que o governo brasileiro favorece o PIX e atrapalha a concorrência com empresas americanas como Visa e Mastercard, né? E a gente sabe que realmente muita gente deixou de usar Visa e Mastercard para usar PIX. E eles colocaram isso no bolo, falando que isso está uma concorrência desleal. Então, todo esse cenário é um cenário completamente inédito. E aí, o que acontece? Nesse protocolo... Você acha que o medo de trocarem o dólar como moeda internacional pra dólar? É real mesmo deles, ou eles usaram só isso como desculpa? Parece, numa primeira camada é real, porque é um argumento utilizado, né? E a gente sabe que várias guerras foram iniciadas por causa disso. Quando a gente pensa na... Vou andar um pouquinho, porque eu acho que o pessoal gosta, né, de ouvir essas fundamentações, pelo menos quem gosta desse tipo de conteúdo. A famosa guerra por procuração, né? Os Estados Unidos tinha uma relação maravilhosa... Proxy War. Os Estados Unidos tinha uma relação maravilhosa até o final dos anos 70 com o Irã. O Irã é um país gigantesco, para quem não colheu o mapa, né? Tá numa posição central no Oriente Médio. E o Irã, além de ter rotas comerciais importantes, ele tem muito gás natural, muito petróleo, né? O Golfo Pérsico, Pérsia é o nome antigo do Irã. Tanto que até hoje ainda tem a língua persa lá no território iraniano. Então, de repente, você tem uma revolução islâmica com o Ayatollah Khomeini. E aí, eles expulsam as empresas americanas e cortam relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos levantam um líder para atacar o Irã em nome dessa tentativa de recuperar o mercado iraniano, que é o Saddam Hussein. E aí você tem uma guerra Irã-Iraque. Logo na sequência, você tem fotos do Saddam Hussein no Senado americano lá recebendo prêmios, porque a galera não puxa as capivaras antigas, né? Então ele foi patrocinado pelos Estados Unidos para tentar derrubar o Irã. Não deu certo, a guerra Irã-Iraque empatou, ninguém saiu vitorioso. Só que Saddam Hussein sai com o treinamento que ele recebe dos Estados Unidos e os equipamentos bélicos. Então ele sai fortalecido. E obviamente utiliza todo esse equipamento para perseguir os seus oponentes no território iraquiano. Só que aí o que acontece? Numa postura já mais assim, agora eu não dependo mais dos americanos, começou a vender petróleo iraquiano aceitando outras moedas. Aí os americanos falaram, não, aí não, pô. Eu que te dei a moral, agora tu vai quebrar minhas pernas? A guerra do Golfo acontece por causa disso. Porque os iraquianos estão vendendo petróleo, aceitando outras moedas, o que em tese quebraria o conceito do petrodólar, né? Exato. Porque os Estados Unidos, eles descorrelacionaram o dólar do ouro, e aí virou uma moeda sem lastro, vira uma moeda fiduciária, né, com o acordo de Bretton Woods. Então, fiduciária vem da palavra fide, que é fé em latim. Então, moeda fiduciária é moeda que não tem valor intrínseco. O valor que ela tem é uma crença que ela tem valor, mas na verdade... O valor dela é que todo mundo depende do dólar para comprar energia, para comprar petróleo, né? Então surge o petrodólar. E aí, se os caras começam a descumprir esse acordo, porque esse foi um acordo feito entre os Estados Unidos e os países exportadores de petróleo, eles foram até lá e falaram, aí, ó, pessoal, vocês que exportam petróleo, vamos combinar um negócio. Principalmente a Arábia Saudita, aliado tradicional dos Estados Unidos. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente não tem mais lastro em ouro, então... a gente vai combinar uma questão aqui com vocês. Vocês só vendem petróleo aceitando o dólar e a gente protege vocês. Tá combinado? Tá combinado. Então, quando o Iraque decidiu romper esse combinado, eles iniciaram a Guerra do Golfo. Então, assim... A desculpa de que tinha... que ele tava fazendo maldade com os curdos, né? Isso lá na época da Guerra do Golfo, a gente tá falando de George Bush Sr., né? É o pai do Bush. É o George Herbert Walker Bush, né? Não é o W. Bush, é H.W. Bush. Que foi diretor da CIA também, isso é importante, né? E que também é da Skull and Bones, porque todos eles estudaram na Universidade de Yale, né? É um bonusman, né? Como é que eles chamam. Então... sempre que você tenta atrapalhar o dólar, geralmente acontece uma guerra. Então isso sempre foi uma justificativa para os
os Estados Unidos tomarem certas medidas, até na Líbia, né? O Muammar Gaddafi estava fazendo isso também, estava vendendo petróleo, aceitando outras moedas, principalmente o euro. Então gerou esse tipo de problema. Agora, os Estados Unidos estão com medo da moeda dos BRICS? Eles estão incomodados com isso? Aparentemente, eles estão super incomodados. Também, né? Hein? A Índia também, né? Também. Começou a falar duro. Então, mas a Índia tem uma história interessante. Por quê? Voltando àquela ideia das tarifas. Os americanos falaram, olha, Índia, China e Brasil, se continuarem comprando petróleo russo, vai tomar 500% em tarifa na cabeça. A Índia, semana passada, parou de comprar, falou, ó, parei. Não compro mais. Pode ficar tranquilo. Só que, poxa, o Modi, que é o líder indiano, tá indo amanhã fazer uma reunião na China. E ontem o Donald Trump, ele falou, ó, tô muito chateado com a Índia, que a Índia não tá fazendo o que eu quero. Exato. Ele já meteu, acho que 35% de tarifa nele já. Só porque ele ficou chateado com a postura dos caras. Então tá um negócio meio insano, né? Tá um negócio meio louco. Agora, se as instituições financeiras passam a não obedecer a essas sanções e tarifas e tal, principalmente as sanções, os Estados Unidos têm uma série de mecanismos de retaliação que já foram aplicados na Rússia, no Irã, na Venezuela, que são altamente caóticos, né? Então, retirar do SWIFT? Retirar do SWIFT é uma das etapas. Eles começam, quando o país não aceita as sanções, por exemplo, os Estados Unidos falam assim, ó, essa pessoa não pode mais ter conta no banco. Aí o banco fala, não, vou manter a conta. Meu irmão, aí o negócio começa a ficar estranho, porque eles iniciam um negócio que eles chamam de, é mais ou menos assim a tradução, protocolo de destruição total. Ah, é? Então, você quer brincar? Quer brincar? Então, beleza. Então, o que eles fazem? Eles começam com um negócio chamado sanções setoriais. Que eles falam assim, ó, nós sancionamos pessoas, agora a gente vai sancionar instituições, né? E aí, por exemplo, nesse caso, os bancos. Você imaginar os bancos serem sancionados no Brasil é muito preocupante, porque das 10 maiores empresas dos Estados Unidos, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas da Europa, não tem nenhum banco. Das 10 maiores empresas do planeta Terra, não tem nenhum banco. E aqui no Brasil? No Brasil, das 10 maiores empresas, 5 são bancos. Alguma coisa errada, né? Tem muita coisa errada, porque tem uma barreira de concorrência, as condições ali tornam muito difícil você inventar um banco novo para concorrer com esses caras. Ah, mas as fintechs fazem um trabalho ali de que incomoda um pouquinho, mas não chega nem aos pés desses bancos já tradicionais. Então, você imaginar... Você não precisa sancionar vários bancos, não. Se você sanciona um banco, os outros vão olhar aquilo e já vão falar, meu irmão, o cara fez papel de Judas, né? Ficou como Judas. Falou, esse aí, ele se deu mal, virou um exemplo. Então, um banco sendo sancionado vira uma situação que pode levar o Brasil na maior crise financeira da história. E aí a dúvida que eu tenho é se o objetivo não é esse. E aí que a gente entra no plano secreto do Trump. Será que o objetivo do Trump não é gerar um caos no Brasil para poder criar uma insatisfação da população, para levar uma mudança de regime nas disputas do ano que vem, para que ele possa controlar emplacar aqui um amigão dele? Claro. Eu tô achando que pode ser esse o objetivo.